Você imagina uma porta aberta numa rua, as pessoas passando, em cima está dizendo: vinde a mim que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Muita gente passa e ninguém está interessado. Chega uma pessoa, para, olha, vinde a mim, e diz: sou eu. Quando ela entra, do lado de dentro da porta está escrito em cima: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então antes você pensa que é uma decisão sua. Depois que você entra, você olha para trás e diz: é Deus. Foi a graça de Deus que me trouxe até aqui. A graça de Deus que me transformou. Eu queria falar a respeito da graça de Deus. E para isso queria convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios 2, do verso 1 a 10. Onde o apóstolo Paulo, talvez de maneira mais clara do que em qualquer outra parte dos seus escritos, fala a respeito da graça maravilhosa de Deus na salvação de pecadores. Vamos começar do verso 1 até o verso 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, que eu creio é a melhor versão disponível em português até o momento, no presente momento. Senhor, estamos diante da Tua palavra, pedimos iluminação, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei, especialmente da Tua graça, e que nós sejamos agraciados nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito Santo, através da palavra. Tu nos conheces, Tu sabes exatamente tudo o que precisamos, por isso nos confiamos às Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, aguardando o julgamento de Nero, e recebeu notícias de que a igreja de Éfeso, que ele havia fundado, estava muito preocupada, angustiada, desanimada por conta da prisão de Paulo. Não sem razão, Paulo era o maior evangelista, missionário daquela época, e agora estava preso em Roma, o que trazia muita inquietação aos seus filhos na fé. Olhando para trás hoje, olhando para o passado, da nossa posição privilegiada no tempo, nós verificamos que Deus usou Paulo muito mais durante aqueles 3 anos de prisão em Roma, do que se ele tivesse ficado solto pregando o evangelho em alguns lugares, porque foi lá da prisão que ele escreveu Efésios, Filipenses, ele escreveu a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, 4 cartas do Novo Testamento que alcançaram milhões e milhões de pessoas até o dia de hoje, o que não seria possível durante o tempo de vida de Paulo se ele tivesse solto. Às vezes a gente olha para as agruras da vida, as contrariedades, os planos fracassados, e nós ficamos angustiados e preocupados, pensando que Deus poderia fazer diferente. Mais na frente você vai olhar para trás e você vai dizer: foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Paulo, então, ele responde ao desânimo dos seus filhos na fé em Éfeso, falando a respeito dos planos de Deus para a sua igreja. No capítulo 1, que nós vimos hoje de manhã, ele fala de como Deus planejou a igreja antes da fundação do mundo, como o Filho
executou esse plano e o Espírito Santo aplicou. Depois, no final do capítulo 1, ele ora para que os efésios tenham um entendimento disso. Aqui no capítulo 2, ele fala da graça de Deus, que é o motor por detrás do plano da redenção. E ele, no capítulo 3, ele fala do seu ministério entre os gentios, razão pela qual ele está preso. E aí ele diz no verso 13, aquilo que é o versículo que estabelece o propósito da carta. Por isso eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Os efésios eram gentios, Paulo estava preso porque pregava aos gentios, foi preso pelos judeus que não queriam isso, aguardava julgamento por esse motivo. Então, longe de ser razão para desânimo, a prisão dele era motivo de glória para os seus filhos na fé. No capítulo 2, como eu disse, Paulo fala da graça de Deus que estava por detrás desse projeto que ele concebeu, elaborou antes da fundação do mundo, que era a igreja. Para falar da graça, primeiro nós temos que dar as más notícias. A palavra evangelho significa boa nova, mas não existe uma boa notícia se antes você não tem uma má notícia. A notícia de que o seu exame deu que você não tem câncer nenhum, só é boa notícia se antes havia uma projeção de que você tinha câncer, ou se você tinha câncer, fez um tratamento e você ficou bom, e aí chegou a boa notícia. Só tem boa notícia se antes tiver uma má. E a má notícia é com a má notícia que Paulo começa, ao contrário de algumas metodologias de evangelização que acham que a melhor forma de trazer a pessoa para Deus é dizer que a pessoa é boa, que a pessoa é maravilhosa, que ela tem um valor inestimável para Deus e que ela está no coração de Deus e que Deus tinha você em mente quando fez todas as coisas. Ao contrário de tudo isso, Paulo começa com a má notícia, e nenhuma outra religião do mundo faz isso. Começa dizendo que você é um pecador, que você está perdido, que você não pode fazer nada sobre isso, que você vai para o inferno, que você é filho da ira, filho da desobediência, que você é escravo das suas paixões, do mundo e do diabo. Só isso. É assim que ele começa. Péssima psicologia, politicamente incorreto, but this is the gospel. Essa é a má notícia que todos precisam ouvir antes de poder valorizar o evangelho e entender por que é que Deus fez aquilo que nós vemos no capítulo 1. Aqui do verso 1 até o verso 3, o apóstolo Paulo descreve a situação da humanidade em geral e a nossa antes da conversão com os seguintes termos. Primeiro, que nós estávamos mortos. Verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A Bíblia usa essa palavra para descrever o estado espiritual do homem, da humanidade diante de Deus. Sou pastor há 45 anos, 43 anos. Já fiz muitos enterros, cerimônia fúnebre. Nunca me acostumei com o fato de ver num caixão pessoas que eu conhecia e amava, com aqueles chumacinhos de algodão no nariz, dá vontade de arrancar, para ele poder respirar. A pessoa com a sua melhor roupa, deitada ali, a esposa chega, chora, as lágrimas caem no rosto dele, ele não sente nada, ele não sente o perfume da sua esposa, o abraço da filha querida que se despede, os toques de carinho e de despedida que são feitos dos amigos, porque ele está morto. Ele não sente absolutamente nada. E Paulo usa essa figura para descrever o nosso estado diante de Deus, antes de sermos convertidos. Nós estávamos mortos. E a causa para a morte, ele diz aqui, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Duas palavras para dizer a mesma coisa. Pecado é a quebra da lei de Deus. Nós somos transgressores da lei de Deus, portanto nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. E esse é o estado do homem diante de Deus. Não sente Deus, não vê Deus, não quer Deus, não procura Deus. Ainda que Deus apareça, ele não vai ver. Ainda que Deus fale, ele não vai ouvir.
Ainda que Deus o toque, ele não vai sentir porque ele está morto. Ele precisa receber vida antes de poder reagir, crer, se arrepender, se converter, entender, querer e escolher Cristo. Ele precisa ser vivificado. O que nós precisamos não é de band-aid, nós precisamos é de uma ressurreição para poder de fato entender quem é Jesus, abraçar o Evangelho, nos converter, porque esse é o estado em que a humanidade se encontra. Então não venha com essa ideia de que não, eu posso escolher, eu posso querer. Você não consegue, você está morto. Morto não quer, morto não escolhe, morto não decide. Você precisa ter vida antes. Primeiro Deus lhe dá vida, então você crê, se arrepende, muda de vida, se converte e segue um caminho novo. Antes disso, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus e não as recebe porque elas se discernem espiritualmente. É a doutrina da depravação total. Quando a gente fala depravação total, é bom explicar, a gente não está dizendo que todo mundo é tão depravado quanto poderia ser. Mas o que nós estamos dizendo é que todas as nossas faculdades, mente, arbítrio, vontade, decisão, consciência, toda a nossa faculdade, todas as nossas faculdades, elas foram manchadas pelo pecado, de forma que tudo que nós fazemos não é mais neutro e não é mais livre, é sempre inclinado para o mal, sempre inclinado para o mal. Esse é o verdadeiro estado da humanidade diante de Deus, mortos em suas ofensas e pecados, até que Deus lhes dê vida. Segunda descrição de Paulo, aí no verso 2, pecados nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo. O mundo aqui é a maneira de viver das pessoas que estão mortas e que não conhecem a Deus. A maneira de viver, de comer, de se divertir, de se trajar, de ganhar dinheiro, de se relacionar. É isso que a Bíblia chama de mundo. É o sistema da humanidade, é a cultura da humanidade que não tem Deus. Antes de conhecer a Cristo, antes de receberem vida, diz o apóstolo Paulo, vocês eram escravos do mundo. Vocês andavam de acordo com a multidão. Vocês seguiam o que o mundo ditava, maneira de viver, o tipo de identidade, quem eu sou, genericamente falando, ou quem eu sou psicologicamente falando, qual é o propósito da minha vida, a minha autodeterminação. Nós não somos livres antes de conhecer a Cristo, porque nós andamos segundo o mundo, nós vamos com a multidão. E eles dizem que são livres e que nós é que somos os bitolados, não é? É exatamente o contrário. Exatamente, são escravos do mundo, da maneira de pensar dessa geração na qual estamos inseridos. Terceira coisa, verso 2 ainda, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não somente estamos mortos, e não somente somos escravos do mundo, mas escravos do diabo. Está dizendo aqui que Satanás, que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe dos poderes aéreos, que é isso que quer dizer, aéreo aqui quer dizer simplesmente invisível. Esse príncipe dos poderes invisíveis, que é o diabo e Satanás, é dito, Paulo diz, que ele atua nos filhos da desobediência. Essa palavra atuar é a mesma palavra que Paulo vai usar aqui em Efésios para dizer que o Espírito Santo atua nos filhos de Deus. Se você não é filho de Deus, quem atua em você não é o Espírito Santo, mas o príncipe dos poderes invisíveis. Como disse Lutero, não tem neutralidade. O homem é uma besta, ou ele está montado por Deus ou montado pelo diabo. Você é guiado por um desses dois poderes. E enquanto você não recebe uma nova vida em Cristo, você está morto, escravo do mundo, e o príncipe dos poderes aéreos atua em você. Terceira coisa, ou é quarta? Quarta. Às vezes eu perco a conta aqui, a idade. Primeiro, mortos. Segundo, escravos do mundo. Terceiro, escravos do diabo. Quarto, filhos da desobediência. É isso que nós somos.
O que é que ele quer dizer com essa expressão? Filhos da desobediência. Nós somos filhos do primeiro casal desobediente. Adão e Eva foram desobedientes e nós somos filhos deles. Por geração ordinária, nós herdamos a mesma natureza pecaminosa de Adão e Eva depois do pecado. Nós somos não filhos de Deus, nós somos filhos de Adão e Eva. Significa que todos os que vieram de Adão e Eva até o dia de hoje, esse exato momento, nós somos por natureza inclinados ao mal, à desobediência, a fazer aquilo que Deus disse que nós não deveríamos fazer e deixar de fazer aquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer. Filhos da desobediência. Quinto lugar, entre eles, os filhos da desobediência, todos nós andamos no passado, fazendo ou segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Escravos do mundo, escravos do diabo, filhos da desobediência e escravos da carne. Carne aqui não é o tecido que cobre meus ossos e meus nervos e músculos, mas carne aqui é a nossa natureza carnal. Ela é chamada de carne porque ela vive, existe e se movimenta sempre na direção de atender às suas necessidades. Comer, dormir, beber, fazer sexo, se divertir, relaxar, se embriagar. Todo esse tipo de coisa, algumas delas legítimas, mas quando se tornam a razão da minha existência, viram ídolos. Todos nós vivemos, Paulo diz aqui, vivemos para fazer a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, seguindo as inclinações da nossa carne. Não é isso que todo mundo faz? Não é essa a descrição melhor que você já viu a respeito do que é a sociedade atual? A gente chama em filosofia de hedonismo, que é a busca do prazer, como legitimação da ética. Uma sociedade hedonista, individualista, consumista, materialista, que só pensa nessas coisas. Prosperidade, por isso que muitas igrejas prosperam, porque elas falam disso, que Deus quer fazer você próspero, que Deus quer lhe dar dinheiro, que Deus quer lhe dar saúde, que Deus quer abençoar você. Às vezes Deus não quer fazer isso, Ele pode fazer, mas nem sempre Ele faz. João Batista que o diga, que os heróis da fé de Hebreus 11 que o diga, que os mártires que o digam. Nós vivemos para satisfazer os desejos da carne. E por último, Paulo diz aqui, e éramos por natureza filhos da ira. Aqui já ficou pior. Primeiro ele chama de filhos da desobediência, mas agora ele chama de filhos da ira. O que é que significa isso? Se você é filho da desobediência, você é filho da ira também. Significa que você está debaixo da ira de Deus. Quando você veio a esse mundo, você já nasceu morto em suas ofensas e pecados. Você já nasceu filho da desobediência e você já nasceu filho da ira. A ira de Deus está sobre a humanidade por todas essas razões. A ideia de um Deus que está lá nos céus de braços cruzados, passando a mão nos ímpios, nos pecadores, nos rebeldes, nos impenitentes, incrédulos, essa não é a visão bíblica. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus que se ira todo dia. E que se por um lado Ele ama a sua criação como Criador, como justo que é, Ele tem preparado o dia em que Ele vai julgar o mundo com justiça, e sua ira será derramada agora sem restrições. Deus agora restringe sua ira, por isso que pecadores vivem o caminho que vivem e nada lhes acontece. Não cai um raio do céu, não vem uma mão de cima e achata ele no chão, o inferno não se abre para ele ser jogado embora, o pecador continua seu caminho e nada acontece. Deus está contendo a sua ira, mas no tempo de Deus Ele haverá de unleash, de soltar a sua ira sem restrições sobre uma humanidade que é desobediente, morta em ofensas e pecados, escrava do mundo, da carne e de Satanás, e que o desafia pela sua desobediência. Essa é a situação em que nós estamos, essa é a situação da humanidade. O cristianismo é a única religião do mundo que começa a sua boa notícia com essa má notícia. Essa é a verdade a seu respeito. Eu não sei o que é que disseram a você, mas você é um pecador, condenado, nasceu debaixo da ira de Deus. Se você me perguntar, pastor Augustus, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? Minha resposta é nada.
Você já está a caminho. Você já está a caminho. Condenado pela sua própria culpa, pela sua condenação e pela imputação do pecado dos nossos pais desobedientes a nós pelo nosso Deus. Essas são as más notícias. E se a Bíblia acabasse aqui, nós devíamos fazer aquilo que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e é o fim de tudo. Vocês sabem qual é a palavra mais importante para mim nesse texto que eu acabei de ler para vocês? É a palavra mas, que aparece no verso 4. Mas Deus. Diante de toda essa situação, Deus fez alguma coisa. Mas, mortos, desobedientes, debaixo da ira de Deus, escravos do mundo, do diabo, do pecado, portanto, impotentes para resolver nossa situação, diante desse quadro, vocês acham que o homem pode se salvar? Você acha que o homem pode colaborar com a sua salvação? Que ele pode tomar alguma atitude que o leve a recomendar diante de Deus? O quadro que a Bíblia pinta do homem é da mais completa desolação e impotência espiritual. Estamos mortos. Mas Deus fez alguma coisa. Essa é para mim a palavra mais importante de toda a passagem, essa conjunção adversativa aqui. Mas, entretanto, contudo, à luz de tudo isso, Deus, não você, Deus fez alguma coisa. E ele fez isso, Paulo nos diz aqui, porque ele é rico em misericórdia. Rico em misericórdia. Ele não é só misericordioso, ele é rico em misericórdia. A melhor maneira de eu explicar misericórdia foi uma experiência que eu passei, que eu gosto de contar. Eu era missionário no interior de Pernambuco, morava sozinho, e antes de conhecer a Minca, naturalmente, né, foi amor à primeira vista. Pensava até que eu tinha o dom de celibato. Quando eu a vi, descobri que não tinha. Foi uma das descobertas mais rápidas da minha vida. Morava sozinho numa cidade chamada Gamileira, pregando o evangelho aos plantadores de cana da usina Cucaú, existe até hoje. E tinha alugado um sobrado, e lá morava eu, fazia minha própria comida, aquela beleza, né? Tinha lá o closet, onde eu colocava, era tão pequeno que no closet eu colocava a minha comida e também minha biblioteca. Meus livros estavam lá, e eu gostava dos meus livros, né? Estudante de teologia e tal. Uma noite eu acordei com aquele barulho que todo mundo morre de medo lá no interior, barulho de rato roendo alguma coisa. Levantei, acendi a luz, fui lá no closet, olhei, procurei, não vi nada, mas encontrei a prova do crime. Tinha um saco plástico, não sei se era farinha, arroz, ruído, e inclusive com migalhas no chão. Isso é um rato. No dia seguinte, fui lá na feira, comprei uma ratoeira daquelas convencionais, botei um pedaço de queijo, coloquei, passei a noite, né, escutando. Silêncio. Aí de manhã, quando eu fui lá, o queijo sumiu. A ratoeira estava armada, mas o queijo tinha sumido. E aí a coisa ficou pior, porque eu descobri que ele começou a roer meus livros. Aí eu digo, agora é pessoal. Agora é pessoal. Durante várias noites insones, de angústia, eu passei iludido por aquele rato. Ele não pega, e eu perguntei aos moradores da cidade, o membro da igreja, gente, como é que é isso? Ele disse, pastor, é que isso aqui é uma catita. É um ratinho tamanho de uma barata. Ele é muito rápido e pequeno. Essa ratoeira nunca você tem que comprar uma ratoeira específica para ele. Tamanho de uma caixa de fósforo, mais ou menos. Gente, eu tinha feito tanto plano para matar esse rato. Torturá-lo, né, desmembrá-lo, né, cegar os olhos dele. Consegui a ratoeira. Armei a ratoeira. E naquela noite... acendi a luz, cheguei lá, era pequenininho, a ratoeira pegou ele pela pata traseira, de tão rápido. E aí eu peguei a ratoeira, levantei assim diante dos meus olhos, né? Gente, o rato olhou para mim. Eu deixei o rato ir embora. Sabe o que foi isso? Misericórdia. Misericórdia.
É exatamente isso que Deus fez conosco. Nós somos apanhados, sem defesa, sem apologia. Culpado is written all over my head. Não tem saída. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus amou o mundo, mas Ele amou os seus. Quem esteve no primeiro culto sabe ao que eu me refiro, com um grande amor. Deus ama o mundo, mas Ele ama os seus com um grande amor, um amor redentor, um amor que salva. Deus, porque é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, ele repete para enfatizar o tamanho da graça e da misericórdia de Deus e do amor de Deus. Ele nos amou não é porque ele viu que nós seríamos obedientes, bonzinhos e nada. Ele nos amou estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. O que é que ele fez? 3 coisas. E cada uma delas reverte aquela lista que eu falei. Primeiro, verso 6. Final do verso 5. Eu vou ler o verso 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, primeiro nos deu vida juntamente com Cristo. O que é que nós éramos antes? Mortos. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Nós estávamos mortos, mas agora Deus reverte isso, dando vida em Cristo Jesus. Mortos não se auto-ressuscitam. Eles são ressuscitados por um poder exterior, e é o poder de Cristo que regenera. Não é sua decisão, não é sua vontade, não é o seu querer, porque você não tem nenhuma, mas é o poder de Deus dando vida. Ele nos deu vida em Cristo. A ressurreição de Cristo é a base em que Deus nos imputa essa nova vida e nos ressuscita dentre os mortos. Primeiro nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele já antecipa o que ele vai dizer: pela graça sois salvos, porque vocês estavam mortos e Deus nos deu vida em Cristo. Isso é graça, não é mérito, é graça. Segunda coisa, verso 6: juntamente com Cristo nos ressuscitou. Além de mortos, nós éramos escravos do pecado, do mundo, da carne, do diabo, fazendo a vontade dos pensamentos, escravos. Mas agora Deus quebra esses grilhões e Ele nos ressuscita livres para uma nova vida. Ele reverte tudo isso que eu falei antes em Cristo Jesus. Terceira coisa, Ele nos fez, verso 6, juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Antes nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira, mas agora em Cristo nós estamos assentados à direita de Deus nos lugares celestiais. A figura aqui é tirada do cerimonial dos palácios, onde o rei se sentava e à sua direita estava o trono onde sentava o herdeiro, o príncipe herdeiro que haveria de reinar e herdar todas as coisas. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo. Cristo está assentado à direita de Deus e nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Significa que eu não sou mais filho da desobediência, não sou mais filho da ira, eu sou agora filho de Deus em Cristo Jesus. Assim, amém. Assim Deus reverteu todo esse quadro que Paulo pinta do verso 1 até o 3, mortos, escravos, filhos da ira, filhos da desobediência. Deus reverte tudo isso em Cristo Jesus, quando nós estávamos mortos em ofensa e pecados. Gente, é isso que é graça. Graça, do começo ao fim, Deus salvando pecadores que não merecem, impotentes, que são dignos da condenação, que são merecedores da sua ira, mas por causa da sua misericórdia e do seu grande amor, Ele ressuscita, dá vida e nos faz seus filhos. Por que Ele faz isso? Ele não precisava fazer. Como eu já disse antes, se Deus deixasse a humanidade toda seguir o seu caminho e terminar no inferno, Ele estaria sendo absolutamente justo. Mas Ele fez isso aqui, verso 7. Deus fez isso, e aqui está a resposta para a pergunta que muita gente faz, né? Por que a história da redenção? Por que o jardim do Éden? Por que a árvore da vida? Por que o teste de Adão? Deus fez isso
para mostrar nos tempos vindouros, na eternidade, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus faz tudo para a sua glória. Ele fez isso para que um dia a humanidade toda, os anjos, olhem para a igreja, olhem para a história da redenção e digam quão rica e gloriosa é a graça de Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus sábio, que Deus poderoso, que Deus amoroso, que Deus justo e bom. Queridos, se eu e você fizermos alguma coisa para nossa própria glória, isso é pecaminoso, porque existem milhares de pessoas nesse mundo de bilhões de habitantes que são melhores do que você em todo aspecto. Então você buscar sua glória, se amostrar, como a gente diz lá no Nordeste, você querer aparecer, se exaltar sobre os outros, é pecaminoso. Fazer as coisas para a sua glória. Mas com Deus é diferente, porque Ele é um único. Não tem ninguém nem igual a Ele, muito menos superior a Ele. Por isso, a única motivação própria de um Deus como o nosso é fazer as coisas para a sua própria glória. E quando Deus busca a sua própria glória, Ele está agindo de acordo com a sua natureza. Ele é único. Ele não tem nada com que você compare Deus, ou que diga que seja maior do que Deus. Então Ele fez tudo isso para que nas gerações futuras, no novo céu e na nova terra, no fim de todas as coisas, no estado eterno, nós nos curvemos diante dEle, os anjos se curvam diante dEle e dizem: que Deus glorioso, que Deus maravilhoso, que Deus sábio, que Deus incompreensível, que Deus maravilhoso como é o nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer a eternidade afora, para o louvor da glória de Deus. Disso aqui, Paulo tira 3 conclusões importantes, 3 aplicações práticas. A primeira delas está aí no verso 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí vem a primeira conclusão de Paulo: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Pela graça vocês são salvos. Somos salvos aqui e agora, experimentamos essa salvação aqui e agora, da prisão, da escravidão, da morte, do diabo, da carne, do mundo, da morte espiritual. Deus nos dá vida e nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É a primeira conclusão de Paulo. Segunda coisa que ele diz, que isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Gramaticalmente, esse pronome demonstrativo, isso que você encontra aí, está aí no final do verso 8, isso não vem de vós, se refere ao que vem imediatamente antes, ao precedente anterior. Então, quando ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ele está se referindo à fé. A fé não vem de vocês, até ela é dom de Deus. A fé é a mão vazia e súplice que se ergue para receber plenamente a salvação. E se Deus não levantar a sua mão, você nunca vai fazer isso. É a graça de Deus que faz isso. Eu gosto de uma ilustração que fala disso, que você imagina uma porta aberta numa rua, as pessoas passando em cima, está dizendo, vinde a mim que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Muita gente passa, ninguém está interessado. Chega uma pessoa, para, olha, vinde a mim, e diz, sou eu. Quando ela entra, do lado de dentro da porta está escrito em cima, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então antes, você pensa que é uma decisão sua. Depois que você entra, você olha para trás e diz, é Deus. Foi a graça de Deus que me trouxe até aqui. A graça de Deus que me transformou. Última conclusão de Paulo aqui no verso 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Por que Paulo está dizendo isso? Aqui é um disclaimer. Porque alguém está dizendo, Paulo, do jeito que você está falando, vai deixar as pessoas inertes. Ninguém vai fazer boas obras. Paulo diz, não. Nós somos feitura. A palavra feitura é a palavra poema no grego, de onde vem nossa palavra poema. Nós somos a mais bela obra de arte de Deus. Ele nos criou para as boas obras. A salvação é para que você pratique boas obras. E para que você não pense muito de você, ele termina dizendo,
que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Até as coisas boas que você faz, foi Deus que preparou de antemão. Chama-se graça. Eu termino dizendo o seguinte: eu não sei qual é a sua situação hoje aqui nessa manhã, mas se você estiver pensando, como é que Deus pode aceitar um pecador como eu, que já caí tantas vezes, errei tantas vezes? É pela graça, meu irmão, não é por mérito. Existe perdão para o pior pecador. Se há arrependimento, se há busca de Deus, é sinal de que Ele vai perdoar você, então não tema isso. Uma segunda conclusão é: o fato de que é pela graça não quer dizer que você não deva fazer alguma coisa. Deus não vai crer em meu lugar, Deus não vai fazer boas obras em meu lugar, mas você deve fazer todas essas coisas sabendo que foi Deus quem preparou todas elas para o louvor da sua glória. E por último, eu não conheço uma doutrina melhor do que essa para me animar em momentos difíceis, de angústia, saber que eu, pela graça, sou salvo e que isso é dom de Deus, não vem de obras, não vem do que eu sou. Isso me anima, me dá coragem em momentos difíceis. E eu espero que faça a mesma coisa com você quando você medita na graça de Deus. Busque esse Deus em oração. Lembra do que Jesus falou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É por graça, não por merecimento. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.